Mas olha só, eu já vou começar com uma pergunta um pouco séria, porque é o seguinte, no Vai. final do vídeo do Digo, vou dar o exemplo do Digo, tá ligado? Onde ele Pô, é sério que isso é mostra... pergunta séria falando do Digo na pergunta? Não, mas você vai... Eu não sei se é sério, mas você vai Tá, entender. vai. Já fazer a pergunta? É Pode porque já fazer tem mesmo. gente... Mas vai ter gente perguntando assim, ó, se você ainda tá com conflito com o core e se você realmente vai processar o core, tá ligado? Como é O que vai pessoal ser? já tá perguntando. Obrigado pela pergunta. É muito importante, né? A nossa vida mudou digitalmente em 20 de julho desse ano, né? Nós fomos surpreendidos com toda essa história, mas o que eu posso dizer disso é o seguinte. O Britannics fez uma live com o Ricardo de quase 3 horas, e muita coisa lhe foi dita, a respeito de processo, pedido de desculpa, e pela primeira vez desde quando o documentário foi lançado, eu percebi o Ricardo sendo ele mesmo, bem mais comportado, de forma natural, sem que ele esteja sendo orientado por um advogado, uma mudança de postura tão repentina que até parece que ele quer levantar a bandeira branca. E bem, como o Britannics fez aquela live porca pra caralho com uma overlay super estranha, com as montanhas mexendo de fundo, eu tomei a liberdade de fazê-la tudo de novo no After Effects, de uma forma que seja minimamente decente pra você que tá aí assistir. E se você realmente vai processar o core, tá ligado? Como é O que vai pessoal ser? já tá perguntando aqui. Certo. Então, obrigado pela pergunta. É o Álvaro, né? Para eu falar o nome direito. Acho que é o Carlinhos. Foi o Carlinhos, perdão. Carlinhos, obrigado pela pergunta. É muito importante, né? A nossa vida mudou digitalmente em 20 de julho desse ano, né? Nós fomos surpreendidos com toda essa história, mas o que eu posso dizer disso é o seguinte. Eu não sou funcionário da HBO, o documentário não é meu. Eu não sou funcionário da Giros, que é a produtora da série. Não foi vocês que... Não, a série não é minha, né? Eu fui convidado para atuar na série pela Adriana Silveira, que é mãe da Luísa Paula, que infelizmente nos deixou no massacre de Realengo em 2011, e nós nos conhecemos porque eu trabalho com isso há muito tempo. Então, desde a pesquisa lá de 99 de Columbine até aqui, passando por Realengo, Suzano, todos os outros que nós temos, infelizmente. E a Adriana, então, me colocou em contato com a empresa Giros e, por conta disso, eu acabei entrando quase na reta final da construção do documentário, mas gravei em julho do ano passado e o meu ponto não só acabou ajudando em todo esse processo, como também virou o grande canal de esclarecimento, mas eu não participei do processo de edição, não participei do processo de finalização. O meu trabalho é apenas dizer o que acontece dentro da internet e qual a ligação disso com os massacres. Ok, para todos os efeitos, o Ricardo foi convidado a fazer parte do documentário. E uma coisa que vale uma correção é que o documentário foi gravado em julho do ano passado, o que, se eu não me engano, isso coincide com a data do post no Instagram dele a respeito do core. Então, eu acredito que esse post foi feito durante as gravações. Não que ele tenha feito isso antes, perseguindo o core, só depois ele foi chamado para fazer parte do documentário. Parece besta, mas são dois cenários com contextos diferentes. Por outro lado, o Ricardo também afirma que ele não participou do processo de edição, como quem diz: veja bem, não fui eu que editei o documentário, e a culpa não é minha. Só que isso não anula as palavras que saíram da boca dele, mesmo que o Ricardo não tenha participado da edição, o que me faz pensar que a culpa é dividida em 50%. Metade do Ricardo por fazer a associação, metade da HBO por não verificar o que foi dito em uma produção que era para ser uma fonte confiável de informações. E até foi falado do core aí, é importante dizer, né, que é solicitado a mim um pedido de desculpa a ele, e eu queria dizer que a minha situação é exatamente a mesma da dele. Eu fui surpreendido por meu nome ter sido citado no canal dele no dia 20 de julho. Não sei se o Ricardo é acostumado a falar dessa forma que não seja clara ou de um jeito confuso, ou se ele tá metendo louco de novo, mas a cada hora que ele fala desse caso, ele insiste em dizer coisas que não aconteceram. O público vê isso e tira suas conclusões, e na cabeça das pessoas a imagem que passa é que o Ricardo tá mentindo de novo. Porque eu não tinha assistido ainda ao episódio, e diferente de muita gente na internet, eu não vi só os 3 minutos e meio, e diferente do que o Digo colocou também, eu não estou só no terceiro episódio, 3 minutos e meio, eu estou em todos os episódios. O material que a gente tem é muito denso, né? Foi uma pesquisa de muitos anos. E quanto à desculpa que todo mundo quer que eu peça pelas inserções que foram feitas com relação a ele na série, eu não tenho ingerência sobre isso, né? O que estava sendo pesquisado e falado ali era FNAF, né? E acabou que... E só reiterar para encerrar, para eu não me alongar sempre nas respostas, é de dizer que sim, se tenho alguma coisa a pedir desculpas a ele, é por conta
da frase infeliz que eu coloquei no dia seguinte, né, ou no mesmo dia, perdão, do que estava acontecendo, que era se ele atentasse até contra a própria vida, que não era responsabilidade nossa. Eu estava falando do meu caso e da Rocinha estava fazendo a pergunta. Né? E depois disso houve uma avalanche de situações aí que vão ter o reparo devido aí no tempo hábil. Olha só que belezinha, então ele pede desculpas pro Cor pelo que é dito na live, mas não pede pelo que é dito no documentário, o que de fato ele não pode pedir, porque senão ele estaria assumindo a culpa por tudo aquilo, e o processo que originalmente é contra a HBO cairia no colo dele, e no fundo, ele sabe que é causa perdida, ele sabe que a HBO vai perder esse processo, porque se fosse algo que ele teria certeza absoluta da vitória, por que ele não assumiria a culpa de tudo então, se promovendo em cima disso, já que novamente ele ganharia de qualquer forma, nem ele quer essa bucha pra si próprio, ele só não pode admitir isso publicamente, pelo menos não ainda, e tudo isso foi gravado por conta da primeira live que ele fez. Foi ele que quis fazer a live, foi ele que quis falar na emoção, ele que durante 3 meses não quis admitir que ele estava errado. E só agora que ele percebeu que não tem pra onde ele correr. Talvez os vídeos que estavam falando a respeito disso fizeram sentido na cabeça dele. E ali existem muitas coisas que eu não sei se vai pro ar, se não vai pro ar. Sim. Então eu estou conversando, não estou lendo especificamente tudo que está acontecendo, e se estou lendo, não estou terminando de ler, eu já estou falando de outros assuntos e tal. Mas no caso dele em especial, quando eu estou pesquisando FNAF. E sou perguntado, quem é aquele primeiro canal que aparece? Eu disse, é o Core, é o maior canal de conteúdo infantil que não é infantil, porque eu estava falando sobre FNAF. Então, a escolha de imagens que foram colocadas ali e tudo mais, isso não é nossa responsabilidade, nunca foi. Mas se não é sua culpa a respeito da escolha das imagens, de quem seria a culpa a respeito das palavras que foram ditas por você? Se na barra de pesquisa estava escrito FNAF, porque o vídeo do Core estava aberto na tela do notebook que você estava sentado na frente, com o vídeo do Core rolando de fundo, com a voz dele aparecendo e o nome dele sendo citado. Se o Ricardo não gostou muito da forma com que a imagem dele estava circulando em alguns canais, por que não passou pela cabeça dele ou de qualquer pessoa na produção que ao mencionar qualquer indivíduo vinculando ele ao massacre, esse indivíduo também não iria gostar muito? E o foda é que se o Ricardo tivesse agindo dessa forma, desde o início, é muito provável que o Core teria perdoado ele numa boa. Ele estava disposto a conversar, ele estava disposto a ter uma conversa e um acordo. Só que não foi isso que aconteceu. O Ricardo quis pagar pra ver, ele quis dobrar a aposta. E isso pode ter acontecido por vários motivos. E um deles, que eu acredito que tenha sido, foi que ele não quis se mostrar errado perante as críticas que ele estava recebendo. Aqueles comentários que ele recebeu na DM e post do Instagram. Só que ele tomar essa decisão foi um combustível para que criadores de conteúdo que estavam comentando sobre o caso pontuarem a forma com que ele estava lidando com tudo aquilo, gerando uma bola de neve na opinião pública de que o Ricardo estava errado e não estava querendo assumir isso, o que fez com que ele se afundasse sozinho pelas escolhas que ele mesmo tomou. Ele queria palco? Parabéns, ele conseguiu, mas de forma extremamente negativa. Se eu pedir desculpa por ter aparecido o nome dele na série, certo? Por ter aparecido o nome dele na série, eu estou assumindo a responsabilidade pela edição final da série, entende? Então, se você pegar o trecho total, eu não posso falar muito a respeito disso, mas me desculpar com ele, eu posso pedir desculpas, por exemplo, pela questão da saúde mental dele, e acho que não só a ele, pedir desculpa principalmente para a mãe dele. No fundo, ele sabe bem que a trolha vai entrar na bunda da HBO, e ele não quer essa responsabilidade pra si próprio, e só agora ele percebeu isso. E nem parece o Ricardo daquela primeira live, agora ele quer pular fora do barco, tirar o dele da reta. E ele tá errado em fazer isso? Depende. Ele pediu desculpas pelo que foi dito na live, ele assume aquilo que no momento ele pode, sem se comprometer mais do que deveria, o que na minha visão ele estaria mais errado se ele pulasse fora sem assumir absolutamente nada. Porque dentro do YouTube Kids está cheio de gente fazendo conteúdo referência a FNAF. O Core não é um deles, obviamente, foi nos apresentado diversas vezes. O canal dele não é infantil, nunca foi colocado dessa forma. Como assim nunca foi colocado dessa forma? Eu vou refrescar a mente de vocês. Falou que a solução pra tudo isso é ter o YouTube Kids. Nossa, YouTube Kids, Adam. Caramba, Adam, muito obrigado, cara. Eu quero pessoas cheias de você. Chama a Eternia inteira pra trabalhar com a gente aqui. Mas o YouTube Kids, Adam, tem material do Core. Você me entende? Por quê? Porque na hora que eles colocam as tags, FNAF, por exemplo, é uma tag que tá lá no YouTube Kids. Pop Playtime é uma tag que tá lá no YouTube Kids. Então esse material acaba aparecendo lá também, Adam. Eu tô achando que o Ricardo e o Pedro têm gêmeos malignos, já que cada um falou uma coisa. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu tô tentando levar isso na boa vontade, mas não tem como. Adianta ele pedir desculpas e continuar mentindo dizendo que o canal do Core nunca foi colocado como infantil, sendo que ele dizia que tinha conteúdo do Core no YouTube Kids. Se vocês não querem se complicar ainda mais
mais perante a lei ou perante a opinião pública da internet, que tá apontando as mentiras que estão sendo ditas, por que vocês estão dando entrevista? Não façam isso, não comentem publicamente sobre esse caso. Toda a discussão sobre aliciadores que fazem armadilha criando conteúdo infantil é apagado por essa narrativa desconexa de vocês que muda a cada momento sempre que vocês abrem a boca. Eu entendi que vocês querem tirar o seu da reta, mas precisa ser dessa forma? E, cara, os adultos que estão ali, meu amigo, estão aliciando criança mesmo. Foi isso que o Pedro falou, inclusive, na última live, que infelizmente o Ramsés cortou de forma completamente equivocada, né? Que ele disse lá que o canal, sim, é canal de aliciamento, não da parte do criador, como o Orientec é um canal de aliciamento, se tiver no hype, também não pela parte dos criadores, mas lá nos comentários, o que tinha de adulto, cara. Ricardo, em nenhum momento eu disse ou eu dei a entender que o seu filho falou que o Core era um aliciador. O ponto foi o seu filho afirmar algo que não reflete a realidade do canal do Core. Nas palavras dele, abre aspas, é sim um canal de aliciamento. Fecha aspas. O Pedro afirmar isso só complica ainda mais o seu lado. Afinal, é uma afirmação vazia, sem prova alguma, sem relato, sem vítima, sem testemunha e sem denúncia. É a mesma coisa de eu falar que a casa de vocês é uma biqueira que vende droga, não pelos moradores, mas sim pelas pessoas que frequentam sua residência. Entende agora como afirmar algo assim é complicado? Por mais que a intenção de vocês realmente fosse boa, eu não cortei nada de forma equivocada. O Pedro tá sendo bem claro nas palavras que ele mesmo disse. Pega o caso do Central, né, que foi extremamente, não vou dizer infeliz, não, foi criminosa a postura. Criminosa. Né, nos chamou de vagabundo e tantas outras ofensas que eu não vou nem falar aqui para que a live não tenha algum tipo de prejuízo. O Gabs, que é alguém que tem uma rixa mais pessoal conosco, né? Da parte dele apenas. É até amigo direto do Core. Amigo direto do Core, foi o que sentiu um pouco mais com toda essa treta. Não foi tão desrespeitoso quanto foi a Central. Eu tinha dito no meu outro vídeo que a Central sim deu brecha pra esse tipo de coisa, xingando o Ricardo pra caralho, indo pro lado da difamação em 4 vídeos seguidos, se eu não me engano. Eu acredito que sim, o Ricardo tem o direito de se mostrar incomodado com isso, com xingamentos realizados de forma gratuita. Mesmo que eu acredite que a opinião do Lion a respeito dele, com ou sem processo, não vai mudar. Agora, se ele vai correr atrás disso, eu já não faço ideia. Eu entendo, o Ramsés colocou isso num dos vídeos dele e disse assim, cara, eu não gosto de ninguém vomitando ética, princípio, alguma coisa assim. Ele tem razão, sabe? Ninguém precisava saber que eu era cristão porque eu falei que eu era cristão. Sabe? Se você quer ser conhecido como cristão, você tem que ser conhecido com as suas atitudes. E naquele momento, inclusive, que eu estava muito irritado, acabei falando uma bobagem que é completamente incoerente com o cristianismo em si. Tanto que um pastor amigo meu entrou em contato, no outro dia eu fui e fiz um vídeo desmistificando isso. Obrigado, Deus do Ricardo, abençoa ele e a família dele. E calma que eu não tô sendo irônico, ele entendeu o que eu quis dizer e reconheceu que ele tava de cabeça quente, falou coisa sem pensar porque tava irritado. Bom, muda alguma coisa? Não, mas ao menos ele reconhece outro ponto das ações que ele teve. E olha, eu vou confessar, eu realmente quis pegar na ferida da hipocrisia do que você tava falando. Eu realmente fico feliz que você tenha entendido o que de fato eu tava querendo dizer e o ponto que eu queria tocar, que era que sinalizar virtude como a do cristianismo não adiantava nada. E isso dá espaço para que batam em você ainda mais, por você não seguir os ensinamentos que você estava estufando o peito para poder falar e sinalizar virtude. Tem um exemplo legal, esse exemplo aqui é para o Ramsés. O exemplo é assim, às vezes a gente está em igrejas também, em escolas e tal, e aí perguntam para a gente, fale um desenho, um conteúdo perigoso. Eu digo desenhos bíblicos. Aí o cara, porra, encontro da igreja, caramba, desenho bíblico, por quê? Cara, além de ter muita violência, se for o Antigo Testamento principalmente, se você pegar uma criança, e eu tenho um caso desse, que aconteceu de fato, né? E a gente acompanhou. O garoto foi lá, estava com o pai e colocou um episódio em que Jesus morria. Que a mocinha lá morria. E Jesus ia até lá, Talita com a menina Sara ressuscitava. Jesus ia lá, a menina ressuscitava. Por que pareceu muitas vezes? Porque o pai foi, colocou um episódio só e botou no repeat. A criança viu o dia inteiro aquela mesma cena de Jesus ressuscitando. A criança vai até o pai no final do dia e diz assim, pai, eu quero morrer. Aí o pai fica assustado com aquilo. Não é por que ela quer morrer, porque ela tem certeza que Jesus vai ressuscitá-la naquele momento. Aí vem a pergunta, que diferença isso faz para a criança que está vendo o Homem-Aranha e quer pular da janela, para a criança que está assistindo o Superman e quer parar um carro? Tudo isso é um processo natural de pais que não entendem o conteúdo, que não tem conteúdo seguro. Não existe. Perfeito. A única segurança é você estar com seu filho o máximo de tempo que puder e tentar dar valor a tudo. Agora, uma geração de hoje precisa ser vista. Porque quando o moleque pega uma pistola aos 13 anos de idade, mata a mãe, o irmão e aleja o pai, a menina porque o avô e a avó tiraram o celular dela, ela toca fogo no sofá.
e queria matar os avós e depois desce pro parquinho. É. Cara, que geração é essa, pô? Exemplo interessante, de fato, e eu concordo com você, porém eu levo em consideração algo muito além, como por exemplo, a cabeça completamente conturbada da criança que faz esse tipo de coisa. Uma cabeça fraca é sim mais influenciável, e eu não nego isso, mas eu olho pro motivo que fez essa criança chegar nesse ponto de ser facilmente influenciável, o que na maioria das vezes se resume a um lar instável, uma família insana e uma educação precária da parte dos pais. Tem muita coisa que foi dita naquela live, coisas que eu concordo, coisas que eu discordo, coisas que eles mudam a narrativa e metem o louco de novo, mas de qualquer forma tá tudo lá no canal do Britanics em 3 horas de conversa. Se inscreve. E às vezes, quando você só está num conteúdo, você acaba tendo dificuldade de sair dele, e por conta disso você fica ali vulnerável demais. Então você acaba, sim, sendo influenciado também pelo conteúdo. Você não Perfeito. pode esquecer que Cervantes, quando escreve lá o Dom Quixote de la Mancha, ele é um leitor de cavalaria. E ele fica tão obstinado por aquilo, tem tantos livros de cavalaria, que ele fica maluco e sai. Tanto que até hoje, na psiquiatria, o nome do surto é surto quixotesco. Então, a dica com relação ao conteúdo é assim: jamais queira você achar que é capaz de, sozinho, determinar coisas com relação ao conteúdo. O seu estado de espírito, você pode considerar que está bom, mas quem está do teu lado é que realmente sabe como você está. Pode ser sua mãe, pode ser seu irmão, pode ser seu melhor amigo. Amigo, às vezes, é difícil, porque amigo parou de dizer não, né, para o outro, só passou a dizer sim. Então, cara, se tu tiver mal, bicho, procura uma comédia, sabe? Procura um filme de aventura, mesmo que você seja fã de FNAF. Pô, agora tu tá bem, aí vai, faz tua vida, joga FNAF, joga GTA. Lê Creepypasta. Agora começou a dar errado, meu compadre, para. Busca alternativa. São essas alternativas que as pessoas não têm hoje e que a internet tem muitos, mas é difícil de você achar.